Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou a Semiramis, professora de História Antiga da UFSM, e a gravação que vocês irão ouvir a seguir foi realizada pelos mestrandos Dandara Perlim Pereira e Murilo Modesto, do programa de pós-graduação em História da UFSM. O tema é a fertilidade fálica em mitologias do Antigo Egito e de algumas sociedades do chamado Antigo Oriente Próximo. A ideia em realizar essa gravação veio devido ao contexto de isolamento social por conta da pandemia que estamos passando e pela necessidade de produzirmos material para disponibilizar online aos estudantes de uma das cadeiras que ministro na UFSM, na qual o Murilo e a Dandara são estagiários. Então, visando disponibilizar o que a gente tem produzido para a universidade, também para a sociedade como um todo, nós estamos postando aqui no Diálogos Olimpianos, podcast produzido pelo GEMAN, também esses materiais de aula. Então, eu espero que vocês gostem e, sem mais delongas, deixo vocês com o Murilo e com a Dandara. Olá pessoal, meu nome é Murilo Modesto e estou aqui com a minha amiga e colega Dandara Perlim. Nós somos mestrandos e bolsistas CAPES do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria e membros do grupo de estudos sobre o mundo antigo mediterrâneo da UFSM, o GEMAN, sob orientação da professora doutora Semiramis Corsi Silva. Esse áudio é uma produção para a disciplina de Religiosidade e Elementos Sexuais na Antiguidade e para o podcast Diálogos Olimpianos. Bom, como o Murilo já me apresentou, eu sou a Dandara, também sou estagiária na disciplina de Tópicos 10, e hoje a gente vai apresentar e discutir brevemente o texto da Stéphanie Limbida, Fertilidade Fálica no Antigo Oriente Próximo e Egito. Esse é um capítulo que está num livro chamado Reprodução, Antiguidade aos Dias Atuais, e foi organizado por Hopwood, Fleming e Castle. É um livro de 2018. A autora, então, é mestra pela American University, doutora pela Universidade da Pensilvânia e estudou no Instituto Albright de Pesquisas Arqueológicas em Jerusalém, na Escola Americana de Estudos Clássicos em Atenas, na Escola Americana em Viena e na Sorbonne, na França. Trabalha com Grécia e Oriente Próximo e questões de gênero, é pesquisadora independente e leciona no Instituto Arqueológico da América, e entre suas publicações constam A Origem de Afrodite, de 2003, O Mito da Prostituição Sagrada na Antiguidade, de 2007, Imagens de Mulheres e Crianças da Era do Bronze, de 2011, e Mulheres na Antiguidade, de 2016. Ela vai iniciar o texto, então, falando sobre uma ênfase que se tem na atualidade na natureza feminina da fertilidade, ou seja, o feminino como contendo intrinsecamente um potencial de fertilidade e como isso seria imutável ao longo de toda a história. E alguns pesquisadores, ela fala então, que vão transportar isso para o estudo do passado. A proposta do capítulo dela, então, é mostrar como culturas letradas do leste do Mediterrâneo vão pensar a fertilidade como um atributo masculino e não feminino, como a gente pensa nos dias de hoje. Ela vai dar um foco na mitologia, tendo destaque, então, o Egito, o Levante, a Mesopotâmia e a Anatólia, período que ela vai cobrir entre o 4º milênio a.C. e o 1º milênio a.C., e as principais fontes dela estão no 2º milênio a.C. O texto, então, ela vai dividir em 3 partes: cosmogonia, gravidez masculina e produção de crianças ou produção de filhos, girando, então, sobre essa questão da fertilidade masculina. Eu vou falar um pouco para você sobre a cosmogonia e o Murilo, então, vai seguir com o resto do texto. Bom, ela fala sobre essa criação do mundo a partir da ejaculação. Ela começa com a cosmogonia heliopolitana, que é da cidade de Heliópolis, no Egito, porque o Egito tem outra cosmogonia, que é do sacerdote de Tebas. Então, a partir dessa cosmogonia heliopolitana, alguns textos de pirâmides do Antigo Império, período de 2700 a 2250 a.C., vão falar sobre o surgimento do deus Atom
do caos, Nun. Atom, então, se masturba, ejacula e surgem deuses gêmeos, Shu, o ar, e Tefnut, a umidade. Essa narrativa ela se repete num papiro do Novo Império, período de 1550 a 1100, em que esses gêmeos eles nascem da boca de Atom, sugerindo então uma autofelação, que a autora considera que se confirma a partir de um texto do Império Médio, período de 2000 a.C. a 1650 a.C., em que fala que Atum criou o orgasmo e fluido saiu de sua boca. A partir do nascimento, então, de Shu e Tefnut, as gerações dos próximos deuses vão passar a ser de forma sexual. Shu e Tefnut, por meio de uma relação sexual, geram Nut, que é o céu feminino, e Terra, que é e Geb, que é terra e é masculino. E Nut e Geb, eles entram em relações sexuais repetidas ao ponto de que não dá tempo dos seus filhos nascerem, porque eles não se separam em momento nenhum. Então Shu, o pai deles, precisa intervir e separar o céu da terra, que estavam o tempo todo colados, para que então os seus filhos pudessem nascer. A autora vai falar sobre como essa fertilidade fálica também se expressa na iconografia egípcia, especialmente no caso de deidades masculinas itifálicas, ou seja, que possuem grandes falos eretos, e como isso tem um papel importante na criação, na autorregeneração e na ressurreição. Outros dois deuses egípcios que aparecem com pênis ereto na iconografia são Amon e Osíris. E aí ela cita então outro deus, só que na Mesopotâmia, que é o deus da água fresca, Enki, que ejacula e enche o Eufrates com água corrente. Essa fertilidade se expressa então de uma forma fluida e traz abundância terrestre. Ela cita outros deuses, como o deus da chuva Akkad, Haddad, o deus Enlil, que é sumério, e aí ela fala que, ao contrário da iconografia egípcia, a mesopotâmica raramente vai representar esses pênis eretos. Aproxima um pouco, então, com Elohim, falando do Gênesis, Javé, como a gente conhece, né? Que se aproxima com as narrativas egípcias, apesar de ele não ser um deus fálico, né? Então, essa realidade que Elohim vai criar vai ser a partir da palavra e não do falo. Ela cita ainda um deus hitita e Baal também, deus da chuva ou tempestade. Todos esses exemplos que ela vai trazer, então, se relacionam com a importância do falo, a importância de uma fertilidade masculina para a criação do mundo e para a abundância, para fertilidade das próprias terras e, enfim. Bom, em sequência, Abidan ela apresenta os mitos de gravidez masculina como uma segunda noção da fertilidade masculina no Antigo Oriente Próximo. São nesses mitos que deuses homens passam a gerar em seu corpo outras divindades, mas esses deuses se sentem muito incomodados com a situação de gravidez por não terem o corpo preparado para o parto, já que não possuem nem o útero e nem a vulva. E por isso, esses mitos eles costumam envolver uma divindade exterior para realizar o parto, o que é feito normalmente, então, por divindades femininas. E esses aspectos da gravidez masculinas, eles são perceptíveis em um mito da Suméria, em que a deusa Ninurzag, ela coloca sêmen do deus Enki em várias plantas e o deus, ele acaba comendo esses alimentos com seu próprio sêmen e fica grávido de várias divindades que se tornarão divindades de plantas posteriormente. Entretanto, ele não conseguiu realizar o parto por si só. Então as outras divindades chamaram Ninurzag de volta e pediram para que a deusa ela servisse como um canal para o parto de Enki. E no poema sumério, então, que a autora apresenta para estudar esse mito, o deus Enki ele deita nas pernas de Ninurzag, então justamente sobre a região da vagina, e a deusa ela fica perguntando onde está doendo.
E de cada dor que o Enki afirma, surge uma nova divindade pelo corpo da deusa, mas que na verdade são crias do deus. Nesses mitos da gravidez masculina, então, é evidente a necessidade de uma outra figura divina para que o deus consiga realizar o parto. E o terceiro e último tópico da fertilidade masculina é a questão da produção de filhos, em que divindades masculinas e femininas se unem para gerar descendentes divinos ou a própria humanidade até. E são nesses mitos que Abdã afirma que são definidos, então, o papel masculino como criador da vida e o papel feminino em incubar, moldar e nutrir a prole. E a autora ela volta à Mesopotâmia e ao mito de Enki para exemplificar esses mitos da produção de filhos. Porque a narrativa ela conta que o deus Enki ele produziu um barro purificado para a criação dos humanos, e nesse barro ele colocou sua água, que pode ser interpretada como seu sêmen, e o sangue de um deus sacrificado, Gesto, que seriam então líquidos para gerar a vida. E esse barro ele dá a deusa Nintu, que vai moldar e gerar os humanos. E os humanos, por vez, eles devem se juntar então para gerar a humanidade, se juntar sexualmente e entre os gêneros opostos, para criar seus descendentes. E esse mesmo mito, durante o período sumério, ele teve uma modificação na narrativa em que Enki ele tenta criar um humano adulto a partir do seu barro, mas ele não consegue desenvolver um bom corpo. Já quando a deusa Ninmah tenta, ela cria um ser humano com uma boa estrutura física. Então, nesses mitos da produção de filhos, fica muito claro a necessidade do papel feminino para o processo da produção, mas a criação em si é papel do homem. E para concluir, então, esse texto da Abdã, a autora ela destaca que, apesar das especificidades dessas sociedades do Antigo Oriente Próximo do Egito, há um grande destaque ao papel masculino no processo de fertilidade da criação de vida, enquanto o papel feminino era mais como de nutridora da prole. Um dos debates que pode ser feito sobre esse texto da Abdã é a respeito da classificação de heterossexual que ela dá aos mitos de produção de filhos. Porque ela escreve que a cosmogonia egípcia de Heliópolis e os panteões de Ugarit, dos cananeus, eles teriam aspectos parecidos com o paradigma heterossexual. Mas isso só porque eles envolvem divindades masculinas e femininas na reprodução. Já o Foucault, em História da Sexualidade, ele ressalta que esse caráter de identidades sexuais ele começou a surgir somente na Europa do século XIX e no discurso médico-científico. Então, tratar esses mitos de culturas do Antigo Oriente Próximo como heterossexuais é uma argumentação anacrônica, equivocada, né? Já que, para esses povos antigos, a questão era sim de união masculina e feminina, mas não era uma identificação heterossexual como a nossa sociedade contemporânea pode considerar. Depois da gente ter concluído essa apresentação do texto, eu acho que é interessante, então, a gente apontar algumas questões para a discussão que a gente viu nele. A primeira que me saltou aos olhos, assim, ao longo do texto, e principalmente na conclusão, quando ela fala que a vida vem do macho, né, para essas sociedades, para esse período, me lembrou um paralelo com Aristóteles. Tem uma diferença, que Aristóteles está no século IV a.C., e aqui ela está falando de séculos 16, 17, 18, para além, né, um pouco antes e além. Mas Aristóteles, ele também vai falar que a vida, o espírito, na hora da geração de uma criança, vem do homem, vem da semente masculina, e a mulher serve como uma incubadora. A mulher é o útero, então ela vai receber essa semente e ela vai criar a carne que vai receber esse espírito. A mulher cria a matéria que vai receber a vida. A mulher vai proporcionar a matéria e quem proporciona a vida é o homem. Então acho que me lembrou bastante, assim, apesar de a gente estar falando de períodos diferentes, mas ao mesmo tempo, mais ou menos nesse período, a gente tem escritos hipocráticos, que não necessariamente são de Hipócrates, mas são escritos médicos também, que vão falar sobre a mulher ter uma semente e o homem ter uma semente, e ela competir após a relação sexual dentro do útero para ver se essa criança vai ser um menino, se vai ser uma menina, se vai ser um menino masculino,
se vai ser uma menina masculina, uma menina feminina. E enfim, então achei importante apontar esses paralelos, mas também colocar que não é porque Aristóteles pensava assim que todos os gregos da época dele, antes e depois, também pensavam desse jeito. Seguindo então, o segundo ponto, eu acho que é o mais importante do texto, justamente pensar essa diferença entre a importância da fertilidade como um atributo masculino e em oposição à forma como a gente vê hoje, né? Que é a fertilidade como um atributo intrinsecamente feminino. Então, quanto mais eu estudo essa questão da sexualidade, mais eu venho percebendo uma importância da questão masculina na geração de crianças e na fertilidade, na cosmogonia, ao contrário do que realmente, do que a gente pensa de uma forma mais geral, assim, que antes de uma sociedade patriarcal, a gente teve uma sociedade matriarcal, em que a mulher era muito mais valorizada e, portanto, né, era vista como, como ela era o útero, né, como ela era geradora de vida, e aí a gente vê que a questão é mais complexa que isso, né? Não tem como entrar em detalhes aqui, mas eu acho que essa é a questão que fica, assim, a gente começar a complexificar um pouco mais o pensamento das sociedades na antiguidade. Mas, ao mesmo tempo, claro que a autora não tratou de deusas da fertilidade, deusas mãe, ela só cita por cima no texto, porque não é a intenção dela, ela tá trabalhando com fertilidade masculina. Mas eu fiquei me perguntando, e eu vou deixar aqui como uma pergunta, porque eu não tenho leitura suficiente para responder, mas é justamente qual vai ser o papel da fertilidade feminina. Ela fala que é ocasional, mas ao mesmo tempo tu tem deusas da fertilidade, tu tem na própria Ásia tu tem Inanna, Ishtar, na Grécia tu tem Deméter. Eu fiquei pensando, tem essa ênfase, claro, de uma fertilidade como atributo masculino, mas onde é que ficam os atributos femininos dessa fertilidade? Em que período elas ficam? Em que sociedade elas ficam? Ou melhor, em que período de cada sociedade elas ficam, sabe? Como é que isso se cruza? Porque, da mesma forma, eu acredito que, apesar de ter esse atributo importante da fertilidade masculina, não seja só isso, né? Então, da minha parte, é isso. E uma questão que eu acho fundamental para o debate desses mitos, que é algo que a autora também traz na sua argumentação, é a contextualização dessas narrativas em sociedades que tinham um modelo de organização patriarcal e patrilinear. Ou seja, eles entendiam que as famílias deveriam ser pertencentes e comandadas pelos pais como chefes de família. E esses mitos da fertilidade masculina, eles deixam evidentes a concepção de que eram os homens quem criavam os descendentes. Então, por isso, eles deveriam ter autoridade sobre a criação. E essas narrativas, então, acho que a gente pode analisar elas como questões do poder masculino que colaboravam para a manutenção e o reforçamento da estrutura patriarcal da sociedade. E uma crítica que nós podemos fazer a esse texto da Stephanie Bidan é por ele ser muito mais narrativo do que analítico, já que ela mostra muito mais sobre esses mitos da fertilidade masculina, mas ela faz pouca análise sobre eles. E quando faz uma análise, por vezes são considerações bem genéricas, que não consideram as próprias exceções que ela mostra ao longo do texto. Nos mitos de gravidez masculina, por exemplo, ela é enfática quando diz que é necessário de uma divindade masculina para fazer o parto do deus grávido. Só que ela não considera o mito egípcio que ela mesma narrou sobre a gravidez do deus Set, que quem fez o parto foi o deus Ra, ou seja, um deus masculino fazendo o parto de outro deus masculino. De uma exceção à argumentação dela. Só que ainda que seja genérico essas análises, esse texto é muito interessante para percebermos como a questão da fertilidade masculina é muito presente nas narrativas da antiguidade, do Oriente Próximo e Egito. E a gente vai ficando por aqui. Esperamos que essa apresentação e essa discussão do texto tenha gerado algumas conclusões, tenha deixado algumas indagações, assim, que vocês tenham conseguido aproveitar um pouco.
desse nosso áudio, parte do nosso estágio de docência orientada para a disciplina de tópicos 10. E um abraço a todos e até mais.